Tovim, boa tarde, shalom, shalom. Mais uma vez vou ler as escrituras sagradas que se encontram na Tanakh, da editora Sefer, no livro de Melachim Bet, segundo Reis, Perik, Kaf, Alef, ou seja, capítulo 21. Beshetem Ezrich Shana Menashe Vemolcho Vachamishim Vechamishi Shana Malach Birushalayim Veshem Imo Hefitzi Va Pasuk Bet Vaya Az Harach Be'eni Adonai Keto Avot Hagoim Asher Chorish Adonai Mipenech Bene Israel. Pasuk Gimel. Vayashov Vaiver Et Abamot Asher Ibad Hiskiahu Avivi Vayakem Misbechot Labaal Vayaz Asara Asherach Kaasher Asa Achav Meler Israel Vaishtachu Lecho Tzeva Ashamayim Vayavod Otam. Pasuk Dalet. Uvanach Misbechot Beveit Adonai Asher Amar Adonai Birushalayim Asim Et Shemi. Pasuk Hei. Vaiver Misbechot Lechol Tzeva Ashamai Bishter Hatzrot Beit Adonai. Pasuk Vav. Vehe Evir Et Benoch Baesh Veone Venihesh Veasav Ove Veideoni Chibach La Asot Hara Beene Adonai Lechachis. Pasuk Zai. Vayasem Et Pesel Ha'asherach Asher Asah Babait Asher Amar Adonai El David Ve'el Shlomo Veno Babait Haze Uvirushalayim Asher Bacharti Mikol Shivte Israel Asim Et Shemi Leolam. Pasuk Chet. Veloch Osif Lechanidi Regel Israel Mi Ha'adamah Asher Natati La'avotam Rak Im Ishmeru Lasoti Kechol Asher Tisivitim Ulchol HaTorah Asher Tzva Otam Avdi Moshe. Pasuk Tet. Velo Shameur Vayatem Menashe Lasot Et Hara Mi Agoim Asher Hishmid Adonai Mipene Bene Israel. Pasuk Yud. Vayedaber Adonai Beyad Avadavi Aneviim Lemor. Pasuk Yud Alef. Ya'an Asher Asa Menashe Meler Yehuda Ato Evot Ha'ele Hera Mikol Asher Asu Ha'emori Asher Lefanavi Vayachati Gam Et Yehuda Begilulav. Pasuk Yud Al Bet. Lachen Ko Amar Adonai Elohe Israel Hineni Mevi Ra'a Al Yerushalayim Vihuda Asher Kol Shomeach Tisalnach Shete Oznav. Pasuk Yud Gimel. Vena Titi Al Yerushalayim Et Kavi Shomron Ve'et Mishekolet Beit Achav Umachiti Et Yerushalayim Kaasher Imche Et Hatzal Lachat Macha Vechafa Al Panicha.
Pasuk Yud Dalet. Venatashti et she'erit nachalati tatim beyadi oyevechem vehayo levaz velim shisach lechol oyevechem. Pasuk Tetvav. Ya'an asher asu et hara be'ene vayhiu machisim oti mi hayom asher yatzi'u avotam mitzrayim ve'ad hayom hazeh. Pasuk Tetzai. Vegam dam naki shafach Menashe harbe meod ad asher mile et Yerushalayim pe lapfe levad mechatato asher hechiti et Yehuda lasot hara be'ene Adonai. Pasuk Yud Zai. Ve'eter divrei Menashe vechol asher asar vecha tato asher chata halo hem ketuvim al sefer divrei hayami lemalche Yehuda. Pasuk Yud Het. Vaishkavi Menashe im avotavi. Vaikaver begam beto begam uza. Vaimloch amon beno tachtav. Pasuk Yud Tet. Ben Ezrim Ushtaim Shanach Amon Bemolcho Ushtaim Shani Malach Yerushalayim Veshem Imo Meshulemet Bat Harutz Mi Yateva. Pasuk Kaf. Vaya Az Hara Be'ene Adonai Ka'asher Asu Menashe Aviv. Pasuk Kaf Aleph. Vailech bechol hadere asher hala aviv vaya avod et agi lulim asher avad aviv va ishtachu lachem. Pasuk Kaf Bet. Vaya azov et Adonai Elohe avotav velo halach bederech Adonai. Pasuk Kaf Gimel. Vaiksheru avde amon alave vayamito et hameler beveto. Pasuk Kaf Dalet. Vayach am haaretz et kol haksherim al hameler amon vayamlichu am haaretz et Yoshiahu veno tachtav. Pasuk Kaf Hei. Ve'eter divrei amon asher asa halo hem ketuvim al sefer divrei hayami lemalche Yehuda. Pasuk Kaf Vav. Vaikbor oto bikevuratoch began uza vaimloch Yoshiahu veno tachtav. Tradução. Menashe tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Reinou em Yerushalayim por 55 anos e o nome de sua mãe era Refitzibá. E ele fez o que era mal aos olhos do Eterno, conforme as abominações dos povos que o Eterno expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. E tornou a edificar os lugares elevados que seu pai Hisquiarro tinha destruído. E erigiu altares a Baal e fez um Asherá, como o fizera Ahav, o rei de Israel, e se inclinou diante de toda a hoste dos céus e a serviu. E erigiu altares na casa do Eterno, sobre a qual o Eterno dissera: em Jerusalém porei o meu nome. Também erigiu altares a toda a hoste dos céus, em ambos os pátios da casa do Eterno, e fez passar o seu filho pelo fogo,
e adivinhava, agorava e praticava feitiçarias de Ove e Ideonitas, fazendo muito de tudo que era mal aos olhos do Eterno para irá-lo. Também pôs uma imagem esculpida de Asherá, que havia feito na casa sobre a qual o Eterno dissera a David e a seu filho Shlomo. Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não mais farei mover o pé de Israel desta terra que dei aos seus pais, contanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes ordenei, e conforme toda a Torá que Moshe, meu servo, lhes ordenou. Porém não ouviram, e Menaxeu os fez pecar mais do que as nações que o Eterno havia destruído de diante dos filhos de Israel. E o Eterno falou através de seus servos, os profetas, dizendo: Porquanto Menaxê, o rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que os Emorim antes dele, e também fazendo a Judá pecar com seus ídolos. Por isso, assim disse o Eterno, o Hashem de Israel: Eis que trarei um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer um que ouvir, e ficarão retinindo ambas as ovelhas. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Shomron e o prumo da casa de Ahav, e limparei Jerusalém como quem limpa um prato, limpando-o e virando-o sobre a sua face. E abandonarei o resto da minha herança, e a entregarei na mão de seus inimigos, e se tornarão despojo e pilhagem para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos e provocaram a minha ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Ademais, Menaxê também derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de um extremo ao outro, afora o seu pecado de fazer Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Eterno. Quanto aos demais atos de Menaxê, a tudo quanto fez e ao seu pecado que cometeu, eles estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. E Menaxê repousou com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uza. E seu filho Amon passou a reinar em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 2 anos. E o nome de sua mãe era Meshulemete Bat Harutz de Iotiva. E ele fez o que era mal aos olhos do Eterno, como seu pai Menaxê, porque andou em todo o caminho que seu pai andara, servindo aos ídolos aos quais seu pai servira, inclinando-se diante deles. E deixou o Eterno, o Hashem de seus pais, e não andou no caminho do Eterno. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei em sua casa. E o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez seu filho Ioxiarro rei em seu lugar. Quanto aos demais atos realizados por Amon, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. E foi sepultado na sua sepultura, no jardim de Uza, e seu filho Ioxiarro passou a reinar em seu lugar.